Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Agora sim é que vamos ver os detalhes da última parte do capítulo 26. E por que é importante fazer isso? Para você ver de onde surgiram as palavras que usamos até hoje, e algumas delas, pela sua simples repetição, deram origem a muitas denominações religiosas. Então, vamos ver o que temos para hoje. Eu já disse que há muitos pactos na Bíblia. O primeiro pacto que conhecemos é aquele que Deus fez com Noé, no capítulo 6:18, quando veio anunciar o dilúvio. Naquele capítulo eu já disse que um pacto é também um concerto, uma aliança. E como você vê, Deus não é o único que faz pactos. No decorrer da Bíblia, você vai ver quantas vezes Deus vai desfazer e refazer pactos devido à indisciplina do povo. Abimeleque veio a Isaque de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, porque ele estava agora em Berseba, segundo o versículo 23, né? No capítulo 21, 22, Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, pois Abraão ainda deveria estar em Gerar. Se bem que no capítulo 20, versículo 15, Abimeleque disse a Abraão para ir habitar onde fosse bom aos olhos dele. Mas não diz se ele foi-se dali, como no caso de Isaque. Deste Alzate, amigo de Abimeleque, não se tem mais notícias, mas Ficol tem que ser o mesmo do capítulo 21, versículo 22. Lá também apresentado como o príncipe do exército de Abimeleque. No vocabulário do trecho anterior, eu disse que, segundo os estudiosos, este Abimeleque é filho daquele. Mas e Ficol, príncipe do seu exército? A menos que ele fosse muito novinha no evento de Abimeleque I, ele também teria que ser outro personagem, não? O título príncipe já havia aparecido no capítulo 21, com ele mesmo, Ficol. Mas lá eu não destaquei, só vim a destacar no capítulo 23, 6, quando Abraão foi chamado assim pelos filhos de Et, e agorinha há pouco, no capítulo 25, 16, com os 12 príncipes de Ismael. Tem príncipe hoje? Então já viu de onde surgiu. Ficol foi o primeiro soldado apresentado por nome na Bíblia como príncipe do exército, no capítulo 21, versículos 22 e 32. No capítulo 21, eu não destaquei exército também. Ficou tudo junto com Ficol. Mas já que voltamos a falar nisso, eu quero relembrar o que diz o capítulo 2, versículo 1, e adiantar os capítulos 17, 16 e 21, 3 de 2 Reis, onde os astros dos céus são chamados exército. Logo, no capítulo 32, tem uma passagem interessante, quando Jacó encontra o exército de Deus. No Cântico de Moisés, no capítulo 15, versículo 3 do Êxodo, ele chama Deus de varão de guerra. E não é mesmo? Veja bem no livro dos Números, se ele não organiza direitinho as tribos para irem à guerra. Em várias leituras, ele será chamado Senhor dos Exércitos. Mas qual seria a patente relacionada ao príncipe do exército hoje? Pelo que eu me lembre, é a primeira vez que o verbo aborrecer aparece por aqui no versículo 27. Depois, veja como vai proliferar. Mas olha, se não tem um sentido diferente hoje. No versículo 11, Abimeleque mandou a todo o povo. É outra maneira de usar o verbo enviar. Alguém levou a mensagem lá. Aqui, ele mandou Isaque embora. No capítulo 19, 13, eu já deixei várias passagens com enviar. Naquele caso, os anjos tinham sido enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Aqui eu só acrescentei esta passagem do livro de João, no capítulo 5, onde Jesus está dizendo: quem não honra o Filho, não honra o Pai
que o enviou. Seguindo no versículo 28 com verdade. No capítulo 20, 12, eu anotei pela primeira vez, quando Abraão está confessando a Abimeleque que Sara é irmã dele e também mulher. Por isso é que Abimeleque precisou fazer com que ele jurasse que não mentiria mais, no capítulo 21, 23. E eu até dei o nome daquele bate-papo, o pacto contra a mentira. Já no vocabulário do capítulo 12, versículos 10 ao 20, eu nomeei o bate-papo mentir ou omitir, já que Abraão era especialista nisso. Mas a verdade que a gente precisa reter na mente é principalmente a dessas passagens que eu destaquei, dos evangelhos de Mateus e de João. Recentemente, nos versículos 3 e 24, nós já relembramos a frase "O Senhor é contigo". E quanto ao juramento, eu vou continuar anotando cada vez que aparecer que Jesus aboliu o juramento em Mateus 5,37. Não é para jurar por nada. No versículo 11, Abimeleque tinha mandado a todo o povo para não tocar em Isaac ou em Rebeca. E agora veio cobrar. Outra vez, história repetida, do capítulo 21, dos versículos 22 a 24. Lá, Abraão também foi deixado em paz e reconhecido como bendito do Senhor. Não esqueça, esses outros livros que eu coloco aí é para você se adiantar e ver outros lugares que vai tocar nesses assuntos. Então, Isaac fez um banquete igual a Ló, no capítulo 19. E eles comeram e beberam, como tinha que ser. No capítulo 24, 54, eu anotei este detalhe pela primeira vez e já mostrei com outras leituras como era a receptividade entre eles. Você já gravou o verbo levantar? Porque eu venho falando nele desde o capítulo 3. Levanta-te! E olha como eles eram mesmo madrugadores. Não tinha dorminhoco naquele tempo. Agora, despedir. Nós vimos no capítulo 21, 14, quando despediram Agar e Ismael. Eu não destaquei lá, mas é bem ruim quando a gente é despedido, é ou não é? Naquele tempo, naquele dia, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Eu já adicionei mais uma vez nos versículos 12 e 24, com mais um montão de referências. Depois vem mais uma vez também anunciar. Nesse mesmo versículo 32, anunciar já esteve no título dos capítulos 6 e 18. Antes era Deus anunciando o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, mas aqui são os servos de Isaac anunciando acerca do negócio do poço que tinham cavado. E não tem sempre alguém anunciando qualquer coisa? De negócios, nós já falamos desde o capítulo 19 e 21, quando os anjos aceitaram o negócio que Ló tinha proposto. Demorou para ter água encanada, hein? Tem lugar que até hoje isso é ficção. No segundo livro dos reis, vai falar em aqueduto, mas por enquanto eles tiram água mesmo do poço, não é? Só que este poço que acharam agora é que confunde. Já não foi falado sobre isso. Nos versículos 18, 19, 25. No versículo 18 não disse que ele deu aos poços o mesmo nome que os chamara Abraão? No capítulo 21, 31, não diz que Abraão chamou aquele lugar Berseba, depois de ter reclamado com Abimeleque que os servos dele tinham tomado os poços por força, nos versículos 25 e 30? E ainda antes do encontro de Abraão com Abimeleque, Agar já estava andando errante no deserto de Berseba, depois que foi despedida, no mesmo capítulo 21.
Agora, a leitura diz que Isaac chamou o poço Seba, por isso o nome daquela cidade é Berseba. Então, em que ficamos? Me ajuda aí! Tem gente com o nome Seba, viu? Tem cidade chamada Seba. Será que vem do poço de Isaac? E aí vem a expressão até o dia de hoje, encerrando o versículo 33. E sabe do que mais? Berseba está em Israel até o dia de hoje. No versículo 34, aparece Esaú assim, de sopetão, e já com 2 mulheres. Note que ele tem a mesma idade que Isaac no capítulo 25, 20. Parece que era a idade ideal para eles casarem, né? Enfim, uma delas se chama Judite, filha de Beere, Eteu, aqui. No capítulo 36, vai falar novamente das mulheres de Esaú. E onde tem muita mulher, tem confusão. Judite some, no capítulo 36. Basemate, filha de Elon, Eteu, vai se transformar em Ada, filha de Elon, Eteu. Daí, nos versículos 3, 4, 10, 13 e 17 do capítulo 36, Basemate é filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Uma coisa não mudou. Elon continua Eteu, e os Eteus são família inimiga, pois são filhos de Canaã. Veja no capítulo 10, versículo 15. Será que é por isso que elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito? Sobre o espírito, nós já lemos desde o capítulo 1, versículo 2, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora eu deixo essas observações para você anotar e meditar sobre elas. A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a leitura da primeira historinha do capítulo 27. Agora é Esaú quem vai pôr a mão na massa. Até breve!